Olá, turma! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de História da África. Vejam bem, como eu já sinalizei na aula passada, nas aulas passadas, eu considero essa aula fundamental para um curso de História da África, que é sobre o imaginário ocidental construído sobre o continente africano. Porque esse imaginário, ele está, obviamente, diretamente relacionado ao modo como nós percebemos o continente africano nos dias de hoje. Infelizmente, nós estamos ainda lutando, né, pela quebra de estereótipos, de inverdades relacionadas ao continente africano, que, como qualquer outro continente, espaço do mundo, passa por problemas, tem os seus desafios a enfrentar. Ok, turma? O texto base para a aula de hoje é o texto da professora Gislene Aparecida dos Santos. Eu acho muito importante o texto da professora Gislene, porque ajuda a gente a pensar historicamente como que esse imaginário foi sendo construído. Afinal, quais imagens são construídas por nós sobre a África e os africanos? Como que nós, brasileiros, professores de história, sobretudo, podemos trabalhar essas questões em sala de aula? Como que nós podemos desmistificar, como que nós podemos nos libertar, ainda que não totalmente, desses preconceitos? Como eu já disse, tendo acesso a bons conhecimentos, tendo acesso a boas produções intelectuais sobre o continente africano. E aí, eu vou fazer um exercício muito breve com vocês, até mesmo para vocês verem como que a gente pode trabalhar essa questão em sala de aula. Então, vocês estão com seus alunos, ok? Aí vocês têm ali disponível o quadro, um giz, uma caneta, e aí vocês falam assim para eles: olha, eu vou mostrar algumas imagens, se vocês não tiverem, né? Pode ser no celular mesmo, né? Enfim, a gente pode até, eu já fiz isso, a gente pode imprimir essas imagens e colar, né, no quadro. Então a gente pede para eles olharem aquelas imagens, uma a uma, não pensarem muito e falarem a primeira coisa que vier. Tipo assim, aonde que vocês acham que é esse lugar? Vocês não falam, né, de onde é, obviamente, mas vocês pedem para eles falarem aquilo que vem a primeira, sabe? A primeira coisa que vem à mente. Que lugar é este? Aí eles vão olhar ali, vocês dão tipo meio minutinho para eles, nem isso. E aí, fala aí. Aí vocês vão escrevendo o nome do lugar onde eles falaram. E aí vocês vão passando. E este? E este? E aí eles vão falando, ó, são várias imagens, tá? Aí depois vocês vão dando as respostas, né? A partir do que eles disseram. Olha, aí, por exemplo, vocês têm, né, a cidade do Capo, que é a capital legislativa da África do Sul. Isso daí, essa foto foi tirada na época das Olimpíadas. Lembra que teve uma Olimpíada, né? Que foi na África do Sul, na cidade do Cabo. Dizem que foi um dos lugares que melhor teve uma infraestrutura, né, para receber os atletas. Eu já li algumas matérias sobre isso. Aí, por exemplo, essa, para vocês terem uma ideia, é a Etiópia, né? Addis Ababa, né, que é uma das importantes cidades da região metropolitana ali da Etiópia, onde tem quase 5 milhões de habitantes. Então tem, obviamente, todo um comércio efervescente, né, envolto a essa região. Qual que é a imagem que nós temos da Etiópia? Qual a imagem que a mídia nos passa da Etiópia? Provavelmente não é essa Etiópia, né? E aí essa imagem fui eu que tirei na minha pesquisa de campo em Luanda. Olha só que lindo. Aqui nós temos Durban, também na África do Sul. E aqui nós temos Nigéria, terra da Chimamanda Adichie, né? Que é a Ilha Vitória, com esse prédio, né? Suntuoso, espelhado. Então, turma, ainda que seja simples, olha aí
Um dos estereótipos que nós temos relacionados à África é que só existe savana, é um calor tremendo, e aí a gente mostra essa imagem, né, do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, e aí eu já fiz esse exercício várias vezes com professores, né, com alunos, mas como assim, professora? Né? Tem neve, tem gelo, como assim é o continente africano? Né? Então é um exercício bem interessante para a gente fazer com eles. E aí eu trouxe, até no nosso curso, tem um material, na nossa sala do nosso curso, tem ali um texto complementar do filósofo Yves Mudimbe. Né? Esse livro dele, A Invenção da África, Gnose, Filosofia e Ordem do Conhecimento, não é um texto fácil de ler, já vou dizendo. É um texto super carregado, mas é fundamental, porque esse filósofo, Mudimbe, ele vai mostrando para a gente que, na verdade, as ideias que nós temos de África são ideias que nos foram impostas, são ideias que foram fixadas no nosso imaginário, né, durante muito tempo. Então, o Mudimbe, ele ajuda a gente a problematizar isso e a compreender melhor essas questões, que estão repletas, obviamente, também de uma perspectiva etnocêntrica. E o etnocentrismo é isso. Nas aulas passadas, nós falamos, a partir do texto do professor Alberto da Costa Silva, que muito do que se sabe sobre África, até a década de 1960, né, eram materiais de europeus em África. Então, nós estivemos por muito tempo reféns dessa historiografia, né, formada por diários de viajantes, missionários, exploradores. Então, obviamente, que ao perceber esse outro, ele não vai perceber esse outro na sua diferença, que é rica, né? Ele vai perceber esse outro a partir dos seus próprios valores. Então, se eu tomo como para mim esse processo de perceber o outro a partir dos meus valores, eu vou estabelecer um olhar etnocêntrico, né? Etno vem de etnia, centrismo, centro. Ou seja, eu vou perceber esse outro não a partir da sua diferença, que é rica, mas sim a partir do meu olhar. E isso é muito preocupante. Isso é muito complicado quando a gente está trabalhando com a compreensão da história, não é verdade? Então, por vezes, esses materiais, eles tinham essa forte carga etnocêntrica, né? Aí eu coloquei até aqui uma charge, né? Não sei se é charge que fala, mas do Dick Brown, né? Do Viking, que aí ele está conversando, né? Com o Hamlet, com o seu filho, e ele diz assim: Hamlet, existem apenas dois tipos de pessoas neste mundo: os navegantes e os não navegantes. Aí o Hamlet diz: mas de acordo com quem, papai? Ora, com os navegantes. Né? Então, essa tirinha, ela ajuda a gente a pensar um pouco sobre essa perspectiva etnocêntrica. E como que é difícil nós nos despirmos, né, dessa perspectiva para compreender o outro. Mas é importante a gente ter essa reflexão, ter esse entendimento, até mesmo para a gente poder se munir de instrumentos, de armas para combater. É fundamental esse processo, tá? É preciso, então, relativizar, né, turma? Ou seja, relativizar não é transformar a diferença numa hierarquia. E é isso que é importante, né? É preciso relativizar no sentido de percebermos o outro na sua diferença, né? E a beleza está justamente nisso, né? E é um exercício muito difícil de ser feito, não é fácil, tá? Nós estamos aqui para juntos, né, vencermos essa batalha. Relativizar, né? E aí, eu queria apresentar algumas ideias bem centrais que a Gislene apresenta no seu texto. A Gislene é uma professora da USP, né? Ela publica vários textos sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre história da educação, sobre antropologia, sociologia e história. Então, a Gislene dos Santos é uma grande intelectual, né? É uma professora muito importante para nós, que atua hoje na Universidade de São Paulo. O texto que eu coloquei para vocês lerem dela é esse texto, que é um texto clássico: Selvagens, Exóticos, Demoníacos, Ideias e Imagens sobre uma Gente de Cor Preta. Quais são as ideias norteadoras desse texto? Veja bem, como vocês sabem,
Um texto nos apresenta muito conteúdo, sempre. Mas o que nós devemos fazer? Filtrar. Tá? Obviamente, não é tudo que a gente vai conseguir assimilar de uma hora para outra, mas é importante vocês filtrarem. Então, eu filtrei. Tá? Algumas ideias norteadoras que a Gislene nos apresenta é o modo justamente como que africanos e africanas, sobretudo da região abaixo do deserto do Saara, da região subsaariana, sempre foram lidos e sempre foram considerados seres animalizantes, né? Exóticos, justamente por esses intelectuais, por esses exploradores, por esses viajantes. E como que essa ideia foi construída há muito tempo, mas ainda está muito forte nos dias de hoje, né? Então, essas imagens construídas durante muito tempo na história, elas são imagens que vão se fortalecer, né? Sobretudo no século XIX, que é um período de construção, de constituição das ideologias, das teorias racialistas. Né? Essa tendência de justamente perceber o outro não na sua diferença, mas por ser diferente, ser inferior, ser menor, ser tido como não humano, sobretudo. Tá? Então, ela vai falar que a construção desse imaginário é uma elaboração filosófica, mas é uma elaboração estética também, porque está diretamente relacionado à pele negra. Então, durante muito tempo, e ela vai mostrando isso para a gente, esses seres humanos que habitavam, sobretudo, a região abaixo do deserto do Saara, foram constituídos como não humanos, sobretudo, tem outras questões envolvidas, mas sobretudo por apresentarem a pele preta. Então, essa questão fenotípica, entende? Ela é muito forte. Por isso que a Gislene vai explicar isso, porque ela vai falar que isso está diretamente relacionado ao modo como o racismo se perpetua na sociedade brasileira, tá? Então, é uma naturalização mesmo da violência, né? Por assim dizer. E aí ela vai, numa perspectiva cronológica, mostrando isso. Então, por exemplo, na Idade Média, no Renascimento, para vocês terem ideia, quando um artista, um pintor do Renascimento ia conceber uma obra, já era entregue para ele um tipo assim, um manual, né? Dizendo quais os tipos de cores que ele poderia usar, né? E o branco é uma cor bastante evocada positivamente, por ser uma cor que remete à divindade, que remete aos deuses, enquanto a cor preta está diretamente relacionada a coisas muito ruins, às trevas, ao diabo, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a imagem de várias igrejas construídas na Idade Média, se nós olharmos nessas igrejas, o teto dessas igrejas, eles eram manuais didáticos, né? A gente está falando de uma população não letrada, né? Mas que as imagens ensinavam, por assim dizer. Então, as pessoas, ao frequentarem essas igrejas, olharem para o teto, viam, por vezes, o diabo pintado de preto, né? Enquanto os anjos, né, eram pintados de uma cor muito branca alva, né? Então, é o modo como que essas ideias vão sendo construídas e constituídas. E isso está diretamente relacionado à ideia da gente vincular a pessoas de pele preta a ideias de repúdio, a ideias de coisas exóticas, ao exotismo, é um repúdio mesmo, que por vezes é nutrido de uma ideia de fascínio. Então, existe o fascínio e o repúdio, por assim dizer. Né? Então, a Gislene vai mostrando, ainda mais pelo fato dela ser uma profissional da área da psicologia, como que isso, por vezes, se organiza na ordem da psique. Tá? E aí, essas ideias de inferioridade, de repúdio, mas também de fascínio, elas foram construídas muito pelos mapas, né? Pela cartografia. Então, por exemplo, a gente tem um mapa do Guilherme Bleu, do século XVII. Esse mapa do Guilherme Bleu, do século XVII, olha como ele representa a África. Veja bem, nós não temos nenhum resquício de humanidade aqui.
Veja bem, nesse mapa do século XVII, nós temos aqui representados apenas grandes animais. Aqui em volta nós temos algumas feras, né, alguns seres, né, seres míticos, né, por assim dizer, mas que na cabeça deles, na verdade, era isso mesmo, né? Esses seres que povoavam ali, magiavam a região dos oceanos. Então, essa ideia, na verdade, ela foi muito constituída a partir dos mapas da época, né? Porque as pessoas tinham acesso a esse material. E aí a professora Leila Leite Hernandes está na nossa bibliografia esse manual importantíssimo, A África na Sala de Aula, Visita à História Contemporânea, ela que mostra para a gente também um pouco desse conteúdo, né? As imagens também concebidas desses seres, né? Que eram imagens que eram descritas, né? Pelos viajantes. E a gente vai percebendo como que é difícil, né? Observar o outro na sua diferença. E aí esses viajantes iam escrevendo em verdades, coisas da sua cabeça, né? Que povoavam o seu imaginário. Então, essas ideias, que muitas vezes foram descritas, outras não, elas povoaram por muito tempo o imaginário que nós temos sobre o continente africano, tá? E o que é mais importante, né? Essas ideias, de acordo com a Gislene, elas não ficaram lá paradas no tempo. Elas foram sendo ressignificadas e, de alguma maneira, elas estão diretamente relacionadas ao modo como nós, né, entendemos a realidade do Brasil hoje, né? Então, a questão do racismo, a gente sabe que ela está diretamente vinculada à questão dos aspectos morfobiológicos do corpo do outro, do sujeito negro. No Brasil, nós temos um tipo de racismo que é o racismo de marca, né? Como já nos ensinou ali o Horaci Nogueira. É um racismo diferente do racismo instituído nos Estados Unidos, que é o da gota de sangue. No Brasil, o que conta é o fenótipo. São os traços morfobiológicos do corpo, sobretudo a cor da pele. Então, a gente sabe que um sujeito ele terá muitas chances de ser discriminado racialmente, sobretudo devido à quantidade de melanina que ele vai apresentar no seu corpo. Né? Então, essas ideias construídas, né, elas não estão no passado. Né? E a Gislene vai mostrando como que elas vão sendo reelaboradas e elas vão se fortalecendo nesse sistema sistêmico, como diz o professor Hélio Santos, no modo como nós lidamos, né, sobretudo com a população negra no Brasil hoje. É o modo como o racismo vai se alimentar, na verdade, e se retroalimentar. Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva de que essas ideias são concebidas historicamente, para a gente poder compreender isso e, assim, lançar suportes, instrumentos para combater todo esse processo. Então, se a questão é fenotípica, então vamos conhecer a história da população negra, conhecendo as suas histórias de ciências, de filosofias, de artes, tecnologias, né? Vamos mostrar que a diferença ela é por si só um valor muito especial que só enriquece a constituição da nossa sociedade, ok? Então é isso, não deixem de ler o material e espero ver vocês na nossa próxima aula, tá bom? Até coloquei aqui, turma, ó, o lembretezinho. Eu sempre vou colocar, tá bom? O texto base da nossa próxima aula é o texto do professor Anderson Ribeiro Oliva e não deixem de olhar o material complementar. Foi preparado com muito carinho para vocês. Até a próxima aula, pessoal. Obrigada.